Pessoal, deixa eu só falar, agora à noite, aí acabou de ser anunciado no Supremo um acordo aí que acaba praticamente com as medidas, as emendas PIX e outras mais aí. A partir de agora, os parlamentares podem fazer as propostas, mas elas têm que ser discutidas, analisadas tecnicamente para entrar no orçamento. Uma baita vitória, hein? Uma baita vitória aí. E por que essa vitória se a Câmara ameaçava aí derrubar, avançar sobre o Supremo? Primeiro, a coesão do Supremo. E segundo, que se for acionada a Polícia Federal aí para ver o destino das emendas anteriores, você vai ter dúzias de deputados presos, a começar do Lira. Né? Então, esse foi um fator relevante. Vamos chamar nosso primeiro convidado, é o Fábio de Sais Silva, ele é professor de estudos brasileiros na Universidade de Oklahoma. Fábio, obrigado mais uma vez aqui por sua participação. Como é que você está vendo aí essa pinimba aí, judiciário, Congresso? Bom, Nassif, existe aí um dado, né, que ele vem desde aí do impeachment, né? Você falou um pouco disso agora, quando você rememorava aí todo esse histórico recente do Brasil, do qual a Lava Jato é uma parte importante, mas desde o processo do impeachment, né, existe aí um enfraquecimento das presidências e do executivo no Brasil. Né? Na sequência ali do impeachment, nós tivemos o Congresso aprovando essas chamadas emendas impositivas, né? E desde lá criando todos esses mecanismos aí para se apropriar do controle do orçamento de uma forma que coloca o Brasil hoje como um ponto muito fora da curva, né, de qualquer país, inclusive países presidencialistas, onde o Congresso não dispõe de um volume de controle de orçamento tal como dispõe no Brasil. Né? Então, o STF acabou entrando aí um pouco nessa seara, né? Fez um papel importante, suspendeu inicialmente a ministra Rosa Weber, depois agora o ministro Dino, diferentes modalidades dessa execução orçamentária pelo Legislativo, né? Como a gente pode perceber, eles vão mudando de estratégia, começa com um tipo de emenda, depois muda para comissão, né? Aí essas emendas PIX, enfim. Mas eu acho que ficou bem claro e também o limite até onde o Supremo pode resolver esse assunto, né? Quer dizer, eles entraram, fizeram lá a suspensão, e aí nesse acordo o Congresso concordou em estabelecer ali um procedimento para discussão e também para registro, de modo que se possa acompanhar essa execução, né? Eu acho que o Supremo coloca ali um quebra-molas a mais para o Legislativo ter que cruzar, né? Vai desacelerar um pouco esse processo, mas obviamente que ele não resolve toda a questão vai requerer aí um tipo de negociação que é muito difícil de ser feita, porque uma vez que o Legislativo passou a ter esse poder, ele não vai querer abrir mão desse poder, né? Mas o fato o que eu queria destacar aqui é que, apesar dessa vitória que você menciona, nós temos hoje um quadro bastante disfuncional, onde quem se elege para a presidência da República não dispõe já de cara de 25% mais ou menos do orçamento, né? Isso está nas mãos dos parlamentares hoje, pode ser que diminua um pouco, porque pode ser, por exemplo, que essa necessidade de dar visibilidade aos gastos, né, desincentive alguns parlamentares. É gozado, Fábio. Porque agora as emendas vão ter que submeter a análises do Executivo. Quando eu comecei no jornalismo econômico, eu gostava muito dessa ideia de planejamento. E o Carvalho Pinto, aqui em São Paulo, ele fez um negócio interessante para ganhar apoio da Assembleia. O Sebastião Advíncula, que era o planejador dele lá, fazia um levantamento de todas as obras, fazia o orçamento em cima das obras prioritárias e tudo. Depois, o Plínio de Arruda Sampaio, que era o articulador político dele, chamava os deputados de cada região e falava: olha, pode apresentar isso aqui como sendo iniciativa sua. Então, ele permitia ao deputado fazer média com o eleitor, mas dentro de uma lógica orçamentária única. Isso. Porque, no fundo, agora o problema, o governo poderia fazer isso, o problema é que você tem vários deputados que estão claramente desviando recursos. Agora mesmo surgiu mais uma denúncia contra o Arthur Lira, contra a esposa do Arthur Lira. Agora, como é que fica? A gente está numa situação, a democracia brasileira, que para entrar nos eixos,
você tem, pelo menos os crimes recentes, você tem que trabalhar. Então, você tem os crimes aí. Outro dia a gente estava entrevistando o Lenny Streck, ele falou, pô, tem no relatório do golpe aí de 8 de janeiro, antes disso, aí você tem a participação direta do alto comando das Forças Armadas. A gente tem acusações pesadas contra parlamentares. Você acha que vai dar para passar o Brasil a limpo ou a situação política agora ainda está muito vulnerável para o presidente? Eu acho que isso, inclusive, é uma peça aí nessa equação e que levou o Supremo a compor com o Legislativo, né? Porque as tensões entre a classe política e o Supremo elas já estão um pouco aguçadas, justamente em função das ações que o Judiciário brasileiro, aí, sobretudo o STF e o TSE, adotaram, né? Contra alguns desses criminosos aí que você mencionava, né? Alguns dos autores desses crimes contra a democracia, contra o Estado de Direito, contra as eleições em 2022. Então, a gente está acompanhando, acho que é o seu outro assunto aqui, né, que você vai tratar com a Estela Aranha, minha grande amiga, mas a gente está acompanhando, por exemplo, como hoje há uma reação no que se refere à capacidade do ministro Alexandre de Moraes de tocar, né, alguns desses inquéritos, que apuram essas condutas, né? Há uma denúncia de uma ditadura da toga no Brasil, que, na minha visão, visa justamente enfraquecer, né, a posição desses que podem dar essa resposta que você pede e que eu acho que é necessária. Agora, então, as duas coisas estavam operando conjuntamente, essa frente de tensão com alguns setores da política por conta de investigações e também por conta, né, dessa intervenção que o STF fez no que se refere a emendas. E aí acho que uma leitura possível que a gente pode estabelecer é que o STF, então, barganhou com o Congresso em torno da questão das emendas, chegaram ali a um acordo do que seria um desenho aceitável para todo mundo, para que pudesse continuar fazendo as emendas, mas sem a mesma voracidade e opacidade, ao mesmo tempo em que talvez isso possa ajudar um pouco, né, a colocar panos quentes, por exemplo, em movimentações para se fazer impeachment de ministro do STF, que é o que se vislumbra aí nessa outra frente, né? Só para aqui a gente dar um balanço aí desse acordo, o artigo aqui dos 4 juristas aí que entraram com ação no Supremo, o Valfrido Vade, o Valim, Rafael Valim, Valdir Simão e Pedro Serrano, o título é Decisão do STF é o fim das emendas impositivas. Ou seja, as emendas, o acordo determina que as emendas à lei orçamentária anual impostas por deputados e senadores, ou seja, suas ordens de gastos enfiadas no orçamento, submetem-se a critérios técnicos e políticos e, portanto, deixam de ser uma mera imposição do parlamentar contra a qual o Poder Executivo não poderia opor objeções. Então, o Supremo, que fez tanto mal ao país aí na década passada, está ajudando a colocar as coisas nos eixos agora, Fábio? Acho que sim, vamos ver como é que vai ser a implementação aí desse acordo, mas nesses termos, né, colocados aí pelo artigo dos autores dessa ação, há aí algumas razões para a gente ter alguma esperança, né? Mas é interessante que, no fundo, é uma inversão que houve tão grande, né? Que antigamente qual era a leitura? De que o Executivo fazia a peça orçamentária, enviava para o Congresso fazia alguns ajustes um pouco mais pontuais, né? E fiscalizava. O principal papel do Congresso era fiscalizar. A gente está caminhando para esse cenário em que o Legislativo se torna uma espécie de coautor do Executivo no desenho do orçamento, né? Pode vir daí alguma coisa que funcione bem, pode vir não necessariamente o que seja ideal, mas tem uma questão a destacar que é o controle do orçamento pelo Executivo no passado era também um instrumento de formação de coalizão no Congresso, né, Nassif? Isso aí o Executivo perdeu mesmo com esse desenho, né? O presidencialismo de coalizão antigo, ele já não existe mais, né? O Executivo dava acesso a parlamentares a cargos ou a fatias do orçamento para conseguir formar uma coalizão. Hoje está desprovido desses instrumentos. Tinha alguns problemas? Certamente, não era um sistema perfeito, né? Mas era um sistema que permitiu ao Brasil galgar avanços importantes aí de 89 para cá. Agora nós vamos ter que, enfim,
se reconstruir na medida do possível, mas talvez chegar a uma fórmula diferente aí, e aí eu acho que não está tão claro se nós vamos conseguir realizar essa tarefa mais ambiciosa ou não.